Olá, tudo bem? Meu nome é Milton, sou diretor CEO da DC Comunique, agência Google Partner. Estamos dando continuidade nesses vídeos. Esse é o número 11, que a gente está falando das características de um empreendedor de sucesso, tão importantes para que a gente possa alcançar nossos objetivos. Então, se você não assistiu, se é o primeiro vídeo que você está assistindo, convido você a assistir os outros vídeos para que tenha uma sequência, né? Já que a gente está falando de coisas fundamentais para que se possa alcançar os objetivos, né? Essa coisa tão sonhada, né? Que a gente tem que batalhar tanto para conseguir alcançar. E hoje a gente vai estar falando de algo importante, que são sobre os nossos hábitos, né? Então dizia Arquimedes, né? Que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. É interessante isso, né? Se a gente for analisar quais são os nossos hábitos. Porque o hábito ele é uma coisa absolutamente mecânica. A gente vai fazendo, vai repetindo, vai fazendo, e às vezes nem se dá conta. Tem coisas que a gente faz no nosso dia a dia, e aí dizem determinados livros, um deles é o foco, que a gente já falou um pouco, e sobre a única coisa, o foco pode trazer resultados extraordinários na sua vida. Então, falando sobre os hábitos, né? Os hábitos são responsáveis por 60% de tudo que a gente faz diariamente. Como que eu posso ver o que é um hábito, né? De repente a gente acorda, a gente vai lá e vai escovar o dente. A gente não precisa pensar como que a gente vai escovar o dente. A gente vai lá simplesmente, pega a escova com a mão direita ou com a mão esquerda. A gente não precisa fazer nenhuma análise com a mão que a gente vai pegar. Vai lá e simplesmente escova o dente. Então é importante que a gente entenda que a gente precisa verificar nossos hábitos e verificar quais são os hábitos que são negativos na nossa vida, né? A gente precisa conhecer nossos hábitos. E, obviamente, verificar os hábitos que são negativos na nossa vida e eliminando esses hábitos que são negativos. De repente, tem tanta coisa que nos impede de conseguir alcançar nossos objetivos que, de repente, a gente faz automaticamente. Exemplo, sabe aquele pensamento negativo que a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe por que vem, como ele foi gerado, como ele foi parar dentro da gente, né? Que faz que a gente perca completamente a capacidade de ter continuidade de propósitos. Então, nesse vídeo a gente vai estar falando nisso, né? A gente focar em hábitos que são positivos, criar novos hábitos que são positivos, buscar, de repente, se a gente fez ali alguma coisa, uma tarefa, a gente cumpra aquela tarefa. E nisso que a gente cumpra a tarefa, a gente começa a buscar observar o quanto que a gente divaga quando a gente está buscando fazer uma tarefa diária, né? E buscar não deixar a mente devagar. Por que não deixar a mente devagar? Porque quando a gente perde o foco, né, no que a gente está fazendo, a gente vai perdendo algo muito importante para a gente atingir nossos objetivos, que é a concentração. Através da concentração, a gente tem muito maior capacidade de continuidade de propósitos. E quanto menos concentração a gente tem, menos a gente aprende, menos a gente se aprofunda, né, no nosso conhecimento. Então é muito importante que a gente busque entender esses hábitos que são comuns e correntes na nossa vida e busque focar em hábitos positivos. Outro detalhe muito importante é que a gente faça uma lista diária das coisas que são mais importantes da gente fazer na nossa vida. Então a gente põe lá, pega, né, faz, sei lá, X coisas que você precisa fazer na sua vida e se comprometa, né? Tão importante que a gente se comprometa a fazer determinadas coisas e faça aquelas coisas que a gente se comprometeu a fazer. Por quê? Porque quando a gente não faz o que a gente se comprometeu a fazer, a gente vai perdendo e deixando de exercitar um músculo muito importante chamado músculo da continuidade de propósitos. O que essa continuidade de propósitos é tão importante? Que de repente, vamos supor que a gente tivesse o conhecimento mais maravilhoso do mundo para atingir assim, o que a gente quer como objetivos. Mas de repente a gente vai ter determinadas situações, que a gente vai ter cansaço, que a gente vai ver que a nossa mente não está focada. Então, quanto a gente mais vai exercitando esse poder de concentração que a gente tem, mais a gente vai tendo possibilidade de manter uma mente focada. Coisa que é muito importante e que se fala muito nesse livro aqui, tcharam, O Foco, do Daniel Goleman, PhD, né? E autor da inteligência emocional, coisa que a gente já falou em outros vídeos passados. Então a gente vai estar falando bastante disso, né? Sobre o foco, sobre a capacidade que a gente tem de exercitar esse músculo do foco que a gente tem, para que a gente possa cada dia mais ter continuidade de propósitos nos nossos objetivos. Porque é óbvio que a gente vai ter situações, complicações,
falta de ânimo, falta de vontade, às vezes em determinada coisa. Só que o objetivo, a gente tem que verificar se a gente tem de verdade um comprometimento com o nosso objetivo, coisa que muitas pessoas não têm. E olha a diferença, aí você já consegue ser muito melhor que muitas pessoas que não têm continuidade de propósitos para chegar até os seus objetivos. Isso é um exercício que a gente vai estar falando, né? E vai estar se aprofundando cada vez mais. E que a gente sempre se mantenha concentrado nesses focos. Não, por exemplo, né, uma coisa importante da gente fazer durante o nosso dia, verificar o quanto nossa mente divaga, quanto a gente quer, de repente, como fala nesse livro aqui, né? Querer abrir nosso Facebook, querer ali, olha que interessante, né, que ele fala, checar os e-mails, o celular, o WhatsApp e etc. E a gente perde muito, muito tempo com isso. E isso é um músculo que a gente vai exercitando. Cada vez mais a gente vai exercitando esse músculo e vai conseguindo manter uma mente focada, tão importante, tão fundamental para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. E quanto mais focado a gente está, mais a gente consegue perceber e se aprofundar naquilo que a gente está fazendo. Isso a gente até vai estar falando, né, em outros vídeos, né, como que se extrai boas ideias, da onde que se extrai boas ideias. E a gente vai estar falando disso, que é um estado mental que a gente atinge quando a gente vai exercitando essa questão da concentração. Veja só como isso é uma coisa muito simples. Às vezes você está divagando, conversando com uma pessoa, vendo o celular e vendo outras coisas, que é muito comum, concordo, que é muito comum, é muito normal isso todo dia. O problema é quando a gente quer fazer alguma coisa e a nossa mente fica divagando e a gente não consegue fazer aquilo que a gente se propôs a fazer. Veja só como isso é importante. A gente vai lá, tenta fazer, mas não consegue. Então esse é um músculo que a gente tem que começar a exercitar, o da concentração. Isso a gente vai estar falando no próximo vídeo, entrando já em detalhes como que a gente vai conseguindo cada vez mais exercitar esse músculo da concentração. Vamos chamar de músculo, é óbvio que não é um músculo, né? Mas que a gente possa cada dia mais ter esse poder de concentração. Que quanto mais concentração a gente tem, mais profundo a gente chega naquele conhecimento, mais detalhes a gente consegue perceber daquele conhecimento, né? E hoje, basta você ter uma ótima ideia que você pode colocar isso através do marketing profissional e chegar a muitas pessoas, né? Acabar com a dor de muitas pessoas, detalhes assim que... Imagina, se você tiver uma boa ideia hoje, já basta para que você consiga ficar muito rico. Agora imagina, como que chega nesse estado de ver o que ninguém está vendo? Então isso é o que a gente vai estar falando e se aprofundando nisso, né, dando técnicas para que a gente possa, no próximo vídeo, né, falar sobre isso e se aprofundar em técnicas que a gente aprenda cada dia mais, ter concentração, ter continuidade de propósitos para alcançar o seu objetivo, tá bom? Então, peço para você que, se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, que veja os outros vídeos para que tenha assim uma continuidade no que a gente está falando, né? E que deixe os seus comentários, se inscreva no nosso canal, que vai ser um prazer muito grande a gente estar interagindo, estar trocando ideias, tá bom? Então um grande abraço para você e te espero no próximo vídeo. DC Comunique, agência Google Partner.